A gente queria muito encontrar uma casa que fosse perto de Dublin, só que não era qualquer casa. A casa foi construída em cima de uma ruína. Ele manteve o mesmo formato que tinha antigamente. Bem grande aqui o ambiente, viu? Um acre, 4.000 metros quadrados de área. Muito legal a questão da madeira, que elas são de 2.000 anos. Vamos mostrar o quarto do Airbnb para o pessoal conhecer. Olha, esse aqui é private, né, gente? Esse o hóspede não pode usar, não. Porque a gente não queria somente morar na casa, a gente queria produzir. Para nós, viver na natureza é aquilo que nos ajuda a trazer sentido para nossa própria vida. Viver aqui, para mim, é viver de verdade. E falando de Irlanda, é viver a Irlanda. Muita gente decide morar em Dublin quando chega aqui na Irlanda, mas alguns brasileiros escolhem o interior. Hoje a gente está dirigindo aqui em direção a Portlaoise, no interior da Irlanda. Fica mais ou menos 1h30 de Dublin e a gente vai conhecer a casa de um casal brasileiro que, além de ter a sua residência lá, também transformou a sua casa num negócio. Eles têm um Airbnb e recebem pessoas ali. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, como é que foi a história deles e quais são os desafios de ter um negócio desse tipo aqui na Irlanda. Bora lá? Pois é, galera, chegamos aqui na casa e vou falar agora com a Juliana e o Thiago e vocês vão conhecer eles aqui. Bora lá falar com eles. Bom dia, Bom dia! E aí, galera? Sejam bem-vindos. Woodland Song House. A nossa casinha no bosque, né, amor? Isso, sejam muito bem-vindos, né, Lili? Juliana, o Thiago e a Lili. Isso, a É Lia. a Lia. Né? Onde é que a gente está localizado aqui? Bom, aqui, pessoal, a gente está a 1h30 do Spire de Dublin. A gente está a 25 minutos de Portlaoise e de Tullamore, no estado de Laois, né? E a gente está localizado a 5 quilômetros da Slieve Blue Mountains, que está logo atrás da gente ali, o início da cadeia de montanhas aqui da Irlanda. Por isso que bateu um friozinho aqui. Bateu, um clima que muda bastante, todo mundo sabe, né? Mostra um pouco pra gente aqui do ambiente de vocês aqui. Ok. E a gente vai contando um pouco da história também. Tá ótimo. Vamos Bom, lá. pessoal, vocês estão conhecendo nosso espaço. A gente chegou aqui, são quase 10 anos de Irlanda, né, meu amor? E 1 ano e 2 meses aqui nessa casa. Através de muito autoconhecimento, digamos assim, a gente pode chegar numa casa que tem 1 acre, 4.000 metros quadrados de área. E tem um jardim ornamental, né? Um dos motivos da gente estar aqui é esse jardim. Eu trabalho com jardinagem também sou chefe de cozinha. A Juliana é terapeuta e professora, né? Dá treinamentos e cursos. Então, ela acabou alugando essa casa para fazer um trabalho muito bacana que ela faz. E a gente vai mostrar para vocês aqui uma parte, tem um jardim. Aqui é muito legal de mostrar, é um É o cantinho início. que eu gosto muito, né? Que parece um labirinto, mas na verdade eu costumo dizer que é um grande útero. Trabalho muito com mulheres e a gente trabalha muito a questão da memória ancestral e tudo mais, então aqui é onde a gente adentra esse útero, esse jardinzinho um pouco mais fechado. Hoje a gente está com sorte que estão com as florzinhas da cerejeira, né, amor? Essa é uma árvore de cereja. A gente tem 52 tipos de árvores diferentes aqui, são todas catalogadas, né? A maioria nativa daqui da Irlanda, algumas não. A gente entra aqui, apesar de ser uma área, entre aspas, abertas, eu senti a acústica mudando um pouquinho. Exatamente. Aqui é onde eu faço geralmente os trabalhos de grupo, né? É um espaço também que tem essa questão da energia ficar reclusa aqui, né? É um trabalho que envolve muita espiritualidade, ancestralidade. Então, foi realmente um presente chegar aqui e ainda já ter esse espaço, já existir esse espaço dessa forma. O que a gente quer, né, amor? Aqui no meio colocar uma fonte assim com uma deusa bem bonita, né? Entra a parte dela, entra a minha parte também. Porque a Juliana vindo aqui há quase 2 anos atrás, o que ela percebeu? Que era lindo, que era muito bonito. Mas o jardim precisava de cuidado. Foi. A grama estava muito bem cortada, né, amor? Mas todo o restante do jardim estava um pouco largado, digamos assim, né? Porque requer muito trabalho. E eu há um tempo já trabalho com jardinagem, em garden centers, esse tipo de coisa. Então a Juliana começou a pensar na cabeça dela algumas coisas.
Eu realizo retiros para mulheres aqui. E aí, em 2024, eu resolvi fazer num lugar que fosse mais perto de Dublin, porque a minha maioria de clientes, de alunas e tudo mais é em Dublin, né? E aí eu achei essa casa no Airbnb para alugar. E aluguei, a gente fez o retiro, foi no mês de novembro, foi maravilhoso. E logicamente que eu e Tiago, a gente vivia lá depois de Galway, já quase chegando em meio. A gente queria muito encontrar uma casa que fosse perto de Dublin. Só que não era qualquer casa, né, amor? É aquela casa que pudesse acolher as nossas entregas. Então tinha que envolver um espaço que houvesse espiritualidade, natureza integrada, que eu conseguisse fazer os trabalhos, né, da forma como a gente faz, que ele pudesse ter o lugar que a gente sempre quis para ter nossa hortinha, nosso jardim e tudo mais. Isso já estava emanado, já estava pedido, já estava manifestado, mas a gente sabe como é que é a situação de casa aqui na Irlanda, então achar tudo isso junto parecia um milagre. Um milagre. E foi, né? Aí a gente veio, fiz o retiro, fomos embora, as minhas alunas, amigas próximas falaram, Ju, manda uma mensagem para ele, faz uma proposta. A casa foi alugada pelo Airbnb, Pelo Airbnb, né? Aí eu fui embora, não fiz isso. Aí eu cheguei em casa, passou uma semana, eu dei conta que eu esqueci uma concha, que era uma concha da minha mãe. A minha mãe é falecida desde quando Uma eu tinha concha de 15. cozinha, aí já entra a minha parte também. Eu falei, temos que resgatar essa concha. Vamos resgatar a concha da minha mãe. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, esqueci uma concha, ela é muito importante. Aí ele falou, não, eu vou esconder ela no jardim, né? E aí você volta e pega. Quando eu voltei, peguei, eu caminhei por esse jardim e conversei muito, né, com minha espiritualidade, com o campo mesmo, com a natureza, com tudo que eu já tinha dentro do meu coração. Falei, vou mandar essa mensagem para fazer uma proposta. E aí a gente iniciou uma proposta longa que nos permitiu estar aqui, né, numa condição diferente de arrendamento, até que a gente tenha condição mesmo, né, de formalizar tudo. E que nos possibilita já começar a viver todo esse universo, né, amor? Porque desde o princípio a negociação iniciou já partindo do pressuposto que a gente não queria somente morar na casa, a gente queria produzir a casa, produzir o que a gente gosta, né? Então, só para o pessoal entender melhor, é porque essa casa ela não é um aluguel simples de que você... Para vocês morarem aqui, né? Vocês podem realizar trabalhos aqui. A gente produzir a terra, produzir o jardim. Um pequeno exemplo, eu acho, né? Esse jardim que está aqui atrás, por exemplo, quando a gente chegou, você não conseguia ver absolutamente nada. Era completamente tomado, o muro estava totalmente tomado, todas essas pedras aqui você não via nada. E aí entra um pouco do meu trabalho. Eu tenho prazer em fazer, eu gosto, né? E eu comecei a limpar, a gente tirou daqui 3,5 caminhões de lixo orgânico. De entulho orgânico, né? Porque é muito excesso. Então, a partir do momento que você tira o excesso, você consegue trabalhar o que a própria área vai regendo. Essa casa aqui, ela era um Airbnb antes, né? Qual que é a história? Foi muito interessante. Quando eu mandei a mensagem, né? E pedi para essa conversa, ele falou, nossa, parece que foi realmente o encontro que o universo quis. Ele construiu essa casa há mais de 20 anos atrás, em cima de uma ruína que já existia aqui. E ele falou que ele construiu essa casa para abrigar retiros espirituais, porque ele também é dessa área. E ele só fez aqui um retiro porque ele teve uma questão de saúde, coisas mudaram na vida dele e ele não conseguiu, eles fizeram disso aqui uma casa de campo, mas que depois, com o tempo, ele começou a só alugar para Airbnb. Então ele viu que o propósito da casa, que ele tinha sentido, estava a serviço agora. Então é uma parceria. Não é simplesmente, é uma parceria muito profunda com muita coisa pela frente, né, amor? Para ser vivida, para ser... Então, nós somos muito felizes, né, de ter encontrado esse lugar, de poder viver isso tudo. Ele demonstrou o interesse, ele demonstrou muita felicidade. E aqui também não... Vocês estão isolados, né? Tem os vizinhos aqui do lado, vou mostrar Não, aqui. A vizinhança acorda a gente. Nossa... Quando as pessoas falam em Irlanda, hoje em dia, normalmente a pessoa lembra de Dublin e tal. E aí, quando reclama, às vezes, dos problemas da Irlanda, na verdade são os problemas de Dublin, né? Só que se sair uma horinha de Dublin, você já tem aqui essa natureza. Como é viver neste ambiente aqui? Na verdade, eu acho que é viver. Eu sei que cada pessoa tem uma concepção sobre vida, sobre realidade, sobre escolhas, claro, né? Mas quando a gente está aqui no meio da natureza, eu costumo dizer que a gente, de fato, está vivendo. Eu e o Tiago, a gente já saiu do Brasil com uma certeza, que a gente ia ver o ciclo da natureza funcionar em nós.
E desde quando a gente saiu, né, amor? Muito embora seja uma batalha longa, todo mundo... A maioria das pessoas que vai nos ouvir são imigrantes também, sabe que as coisas começam com um PPS, do jeito que começa para todo mundo. Eu engravidei com 9 meses de Irlanda, eu já estava grávida, então foi tudo, né? Aconteceu tudo de uma vez. Mas viver aqui foi uma escolha, um propósito do casal. Né? Então, para nós, viver na natureza, ver as coisas crescerem, nascerem, morrerem, é aquilo que nos ajuda a trazer sentido para a nossa própria vida. É por isso que a gente trabalha com a natureza, com as mãos, no caso do Thiago, muito forte, e eu trazendo toda essa espiritualidade, ancestralidade e essa conexão com o ciclo, principalmente feminino, o tempo todo nos nossos trabalhos. Viver aqui, para mim, é viver de verdade. E falando de Irlanda, é viver a Irlanda, porque a Irlanda é um país rural. Aqui a gente aprendeu claramente, né, amor, por exemplo, que as pessoas que moram ao nosso redor, tem casas mais distantes, mas tem. Elas trabalham em Portlaoise, às vezes Dublin, mas antes de sair de casa, elas trabalham na horta delas. Na produção do gado deles, no leite deles. Depois eles vão, trabalham. Eles voltam e você vê os tratores passando, as máquinas. Eles são do campo. Eles são camponeses. E eles não né? param. Eles não param. Não param. Povo trabalhador mesmo. Muito. É. Bom, aqui a gente tem um outro espaço, que agora é a nossa horta. A gente está com as mudas dentro de casa prontinhas para vir. Vocês vão ver uma baguncinha no banheiro lá em cima. E que também era um espaço que estava totalmente tomado de árvore, de erva, de mato, né? E com muito trabalho a gente foi removendo e foi criando de novo as beds, né? Para poder receber os vegetais. O vento às vezes faz uma baguncinha e tudo. E a gente tenta criar um estilo também, né? A gente vê muito aqui na Irlanda esse sistema de plantio em espiral. O reaproveitamento faz parte, né, Juliana, do propósito. Essa corda, por exemplo, eu tirei de uma caçamba. A Ju ficou muito brava porque eu trouxe ela dentro do nosso carro e ela estava muito molhada e muito suja. Mas está tudo certo hoje. Depois que ela viu o espiral, ficou tudo bem. Aqui vão nascer os alfaces, né? Os coloridos, as vermelhas e as verdes, né? Ainda não nasceu, não. A gente teve um processo de um corte de árvores, de pinheiros em volta da casa que estavam muito grandes e fazendo o ambiente ficar muito úmido. Então, todos esses blocos que vocês vão vendo em volta, em algumas áreas, com bastante trabalho, a gente foi alocando para poder criar um design e também fazer alguma coisa com o que tinha. Né? Quais vegetais você consegue plantar aqui? Porque a Irlanda é um país muito frio, né? Sim. Bom, na época do frio, você consegue, o pessoal conhece o kale, né? Como se fosse a couve, é muito bom para a época do frio. Geralmente as coisas de raízes na época do frio, elas vão ser mais fáceis de ser plantadas. Agora, nessa época da primavera que está, né, a gente já chegando em maio, o pessoal que tem os politúneos, eles conseguem plantar já, os tomates já estão crescidos, pepino, pimentão, abobrinha, é uma infinidade. Tempero, né? Essas ervinhas de tempero, tipo salsinha. Aqui no cantinho, por exemplo, a gente tem os berries, a gente tem um blueberry que está nascendo aqui no início. Aqui a gente tem o gooseberry, né? Aqui tem um outro berry que é um vermelhinho, o raspberry. Não, né, raspberry lá, aquele é cranberry. Cranberry, Então, é tudo novidade também. Né? Vocês estão aprendendo também, né? A gente está aprendendo, principalmente a questão da horta, é onde a gente tem um interesse muito grande. Futuramente, por exemplo, a gente tem o interesse de fechar toda essa área e fazer um politúnel, mas vamos aprender, vamos com um passo de cada vez. Vamos seguir aqui. Tem o shed também, né? O shed está sendo organizado. O local da nossa baguncinha, né? E aqui é muito legal que a gente vai achando, eles também vão achando coisas antigas da época, né? Aí a gente tem tipo um museu aqui, né? De coisa antiga. Tem uma ferradura de um cavalo. Isso aí é dos vikings, hein? Será? Pois é. Uma ferradura de um pônei. E esse aqui é uma ferradura de um donkey, de um burrinho. Porque a pata dele é mais esticadinha. Né? Essa semana o Thiago achou lá no rio, lá embaixo tem um riozinho, achou esse cadeado aqui, né, amor? Eu fiquei feliz de encontrar. Então a gente vai brincando, né? vai encontrando umas coisas, vai trazendo. E é a questão que você estava falando, né, Felipe, quando você perguntou como é que é viver. A Ju explicou muito de uma parte espiritual dessa coisa nossa de estar nesse contato direto, mas a parte prática de ter o contato com a natureza, de estar
cuidando do jardim, limpando, plantando. Para mim, essa parte prática traz quase um sentido de vida, porque trabalhando como Horticultural and Environmental Worker é o que eu faço, tanto no Community Center de Clonashly, que é a vila perto de onde a gente mora, quanto trabalhando para uma outra empresa. Então eu cuido dos jardins que essa empresa administra todos os dias da semana de 6 às 9. E depois eu trabalho no Community Center da nossa vila, também como Horticultural Environmental Worker. Então é a trazer na praticidade, trazer para as mãos, e traz realmente um sentido de vida. E a gente acaba chegando numa questão que é viver em paz, né? Isso é louro. Louro que a gente usa geralmente para colocar no feijão, né? Na feijoada. Na feijoada é um pé de louro. E agora ele tá cheio de semente, que essa época todos vão estar com semente, né? E o que a gente chama de evergreen, né? Ele é sempre verde. ele é sempre Nem no verde. inverno ele perde Ele não morre, as folhas. Interessante, hein? Uhum. Então, gente, agora vamos conhecer aqui a outra parte do jardim aqui também, né? Bom, a gente tem aqui a parte de trás da casa, né? E aí vocês já vão vendo um pouquinho da nossa rotina também, porque a gente está indo preparar as nossas window box, né? As caixas de flor de colocar nas janelas. Então a gente comprou algumas flores, elas estão aqui na mesa. Tem um pouco de composto também. E de acordo com o ano, início da primavera, você vai ter as prime roses, você vai ter as violas. Aí vai chegando, vai esquentando um pouquinho, você começa a ter as petúnias, as marigolds. Então tem uma infinidade de flores de acordo com cada estação, né? Passando o verão e começando a chegar perto do outono, elas já não vão estar muito legais ou meio overgrown. E aí vem as flores de outono, então a gente começa a trocar de novo as flores do pote e assim vai indo. Bom, vamos conhecer agora um pouco mais aqui. Não acabou ainda, viu, gente? E depois você vai conhecer o interior da casa também. A gente tem uma outra área aqui, que também é uma área que não se tinha acesso, né, meu amor? Com bastante trabalho também, a gente fez a limpeza, retirou o excesso de coisas que tinha. Ali, por exemplo, a gente tem um passeio de pedra que vai descendo e a gente também não conseguia nem ver. A gente está caminhando aqui do lado de fora e as vaquinhas vão seguindo a gente Elas vão aqui. acompanhando, Não dá vão para ver na acompanhando. câmera, mas elas vão acompanhando. Elas seguem a gente o dia todo. Elas e o Ted. O Ted também. Durante todo o terreno, nessa época, vocês vão ver muito disso aqui por tudo. Esse aqui na Irlanda é o que eles chamam do wild garlic, Felipe, né? tira. O alho selvagem. Ele é bem utilizado aqui para Tira pra várias você ver. coisas. Nossa, é. Fazer um tempero, tempero. você pode fazer chá, você pode fazer muitas coisas. Pode pôr direto no arroz. E aí ele fica tomado, que é a época dos... É bom, hein? É uma muito beleza. legal. É muito cheiroso. bom. E não precisa comprar alho mais. Aqui a gente tem uma parte de um gramado bem bacana. De vez em quando alguns amigos gostam de pôr uma barraca, passar um final de semana, né? Olha aí. Coisa que a gente também trabalha um pouquinho dentro do Airbnb. Bem grande aqui o ambiente, viu? O que a gente conheceu até agora. E tem mais, viu? Tem. Vamos ver. É maior. Aqui a gente vai chegando num outro local também de trabalho, né? A gente estava com um deck, a madeira estava quebrada, não estava legal, não está seguro. Coisa que é importante também para a questão do business, porque a gente tem insurance, tem tudo que tem que seguir as normas. Então, um trabalho sendo feito, a gente tem aqui também o início do nosso riozinho, né? Da stream. Mas aqui é um rio. É uma stream, digamos assim, né? É um córrego. riozinho, um córrego, né? Mas é uma água que não para, está constantemente fluindo. A gente vai iniciar agora, vocês estão vendo uns baldes ali embaixo, a gente vai remover a lama que tem, o excesso de lama, porque ela tem muito fertilizante. Toda essa lama que desce em volta, a gente tem os fields, que recebem fertilizante para o plantio do capim, né? Então é uma terra, uma lama muito boa para a gente utilizar na horta, certo? Então é um trabalho também de reutilização que a gente vai fazendo para poder tornar de novo esse caminho do rio um caminho, como vocês podem ver, tem as pedras, você pode caminhar. É né? para o momento mesmo de meditação, de conexão com a natureza, né? Aí fica às vezes muita lama, então vamos tirar a lama toda e isso dá um trabalhinho, né, amor? Sim, dá bastante trabalho. Mas a gente já está chegando também no ponto de trazer alguns equipamentos. Tudo isso um trabalho em comunhão
com o nosso parceiro, né? Então os equipamentos vão vir, equipamentos de lavagem de pressão, de sucção de água, de sucção de lama, para tornar também um pouquinho mais profissional e bem feito, certo? E o barulhinho aqui é bom, né? Sim. Nossa, Aqui eu tenho o espaçozinho da deusa, né? Assim, onde eu faço alguns processos, alguns rituais, principalmente de conexão espiritual. E as vaquinhas estão lá também, porque, né? A gente vai passeando aqui pela grama, porque tem agora uma coisa muito legal também. A gente tem um shed aqui, eles chamam de Viking Barbecue, né? Uma espécie de churrasqueira viking. E é onde a gente vai iniciar o processo. Em um ano eu ainda não consegui trabalhar nesse local, mas é uma coisa que a gente está muito afim de preparar. Tem toda uma lareira e a gente vai fazer uma coisa muito bacana aqui para o pessoal ter uma experiência bem legal gastronômica. Vou entrar aqui para mostrar a churrasqueira, viu? Não, mas peraí. Isso é uma churrasqueira ou uma sauna? Então, ele pode ser tudo. É a grande pergunta, a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Mas como você pode ver, tem uma grelha e tem uma coisa para você colocar uma panela. Na verdade, ela foi utilizada... Pode entrar, tá de boa. Uhum. Possivelmente não com muito cuidado. Como toda a região, como toda a área aqui da casa, né? De todo esse tempo. A grama foi cortada por muito tempo, sempre bem cortada, mas todo o restante foi muito deixado, né? Então aqui, no caso, a pessoa pode sentar aqui e aí vai fazendo o churrasco aqui. Exatamente. E Você aí pode a galera colocar tem- uma panelinha, fazer um fondue, trazer um pãozinho. A gente vai colocar aqui, por exemplo, uma carne. A gente faz todo tipo de comida, tá, gente? Mas a ideia de colocar alguma coisa para defumar, um queijo, um abacaxi, né? Interessante isso aqui, né? Vai ser muito legal. A promessa, pessoal, é de um mês. Isso aqui tá lindo, super limpo, pintadinho. E essas peças também totalmente tratadas. Possivelmente as novas vão chegar. E no calor aqui, né? Sem passar frio. O melhor tipo de churrasco. Exatamente. Gente, isso aqui em Dublin, ó, dava pra alugar por 2 mil Pois euros. é, né, linda? Tem essa parte aí. Eu Pois não tinha pensado nisso, né? A gente não pensou não, meu amor. Bora. Meu querido, isso aqui é um portal, é um lugar onde a gente faz celebração, por exemplo, de casamento, né? Que aqui é um lugar, além de ser, né, bonito, assim, mas que tem essa energia de atravessar um portal. Então é um lugar também, um cantinho muito lindo. Aí algumas árvores vocês vão ver que tem os nomes delas assim, ó. Né? Hawthorne. É, exatamente. Olha que lugar bonito, hein? Né? Agora, gente, eu vou te falar, tava sol em Dublin hoje, hein? Vim pra Pois cá. é, o que que aconteceu? Um friozinho. Tô Ó, aqui com mas friozinho. aqui tava sol agora há pouco também, né, amor? A gente tava mexendo aqui A fora. gente checa, né, o clima-tempo no celular durante todo o dia. A promessa é de ter um pouquinho de sol no final do dia. Exatamente. Vamos lá, então, tem mais ali, né? O Vai stream descendo. continua aqui, né? Aqui Thiago tá desmontando essa ponte porque ela não estava boa, então aí a gente isolou. Mas o stream segue aqui. A gente está num processo de muito trabalho para tirar tudo que é, digamos, unsafe, porque muitas coisas eram de madeira e ao longo do tempo, né, a madeira deteriora. Então, para toda uma questão de trabalhar com segurança também, receber as crianças com segurança, a gente fez um Hunter Eggs aqui, por exemplo, que foi super bacana, né? É para os amiguinhos da Lia, né? Um lounge para fazer uma fogueirinha e curtir. Esse aqui no verão deve ser um sucesso, hein? Esse é um sucesso. E, E aí aqui aqui tem um laguinho. o nosso lago, né, meu amor? Mas aqui não tem pirarucu, não, né? Não! Mas aqui dá muita garça pescando, viu? Peixe tem, que elas descem aqui, ó. Tem bastante peixinho pequenininho. Ele já foi limpo algumas vezes, mas depois da última queda de árvores do outono, a gente não conseguiu ter tempo ainda de voltar. E agora a gente não pode limpar, porque eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Não vai, mas não. a gente tem
milhões de Milhares girinos. de girino, olha lá. Então eles estão no processo de crescimento. Então a gente não Olha pode lá. mexer agora. Gente, vocês não estão entendendo, é bem grande mesmo, né? E tem aqui também, tem uma casa Na árvore, né? aí. Ela está ali já tem um tempo também e faz parte de um projeto a gente Revitalizar. dar uma revitalizada nela, para fazer um pouquinho mais safe também. Aqui, Sabe? Felipe, é onde a gente tem um jardim de fadas, o o Fairy Garden. A gente colocou as portinhas, né, das fadinhas, tem muita casinha de passarinho e aqui também é onde nasce a maior concentração de cogumelos. Né? Então fica muito encantado, principalmente nessa época do ano, né? Para quem não conhece a Irlanda, aqui você vai nas florestas, nos parques, tem sempre um jardinzinho de fadas também, Sim, né? é bem comum. E aí aqui fica cheinho de cogumelo na época de cogumelo. É bem bonitinho também. Aqui, amor. Bonitinho. Sim, essa é a árvore de nozes. Essa é uma né? noz. Essa é a árvore de nozes. Essa é a noz mesmo, aquela que quebra assim, né? Que Pro tem Natal, tudo, né? Que todo mundo gosta no Natal. que lá embaixo tem aquelas sweet nuts. Tem várias, né, diferentes assim. Essa aqui é aquela mesmo. Recentemente a gente lançou um vídeo falando sobre a vida no interior e a casa era um pouco isolada. Aqui vocês sentem muito isolados? Assim, acho que porque ali é estudo aqui perto, né, amor? O Thiago trabalha na comunidade, no community, então a gente está a 20 minutos, né, 23 minutos de Portlaoise, você tem que ter carro. Sim. Né? Agora, na Irlanda, geralmente, quando você mora no interior, mesmo que seja na cidade, você tem que ter carro, né? Aqui na Irlanda é complicado essa questão de transporte público, todo mundo sabe, no interior não é diferente, né? Então, é claro, tem que ter carro. E pertinho, né? eu me sinto protegido. Porque é uma coisa que a gente buscou. Né? É uma coisa que a gente queria. É abençoado e protegido por ter oportunidade. A gente é muito agradecido, né? E como também eu lembro acaba logo que... no início, um amigo mandou uma mensagem: nossa, mas vocês têm muita sorte de ter conseguido. E sim, um pouquinho de sorte também, mas eu acho que é um pouquinho de tudo. A gente pediu, a gente tentou fazer por Trabalhou, onde, né? trabalhou para isso, né, meu amor? E foi atrás, né? E foi atrás, né? É que assim, como a gente recebe muita gente por conta do Airbnb, por conta da cozinha, das coisas que eu faço aqui, acaba que aqui tá sempre cheio de gente, Sempre né? E nossos amigos também não Constantemente. perdem a oportunidade de Não estar perdem. aqui, né? Então, aqui tá sempre cheio, né? Tem sempre uma mensagem chegando: e aí, vocês têm gente do Airbnb esse final de semana? Agora, gente, vamos conhecer a parte de dentro da casa, que também é uma casa bem grande, viu? Gente, você que está em Dublin aí, infelizmente vai ser complicado ter uma casa desse tamanho, né? Vamos conhecer. A casa é um tipo de dormer house, né? Então no primeiro andar a gente vai ter uma área de serviço, cozinha, sala e os quartos, né? E no andar de cima a gente tem 2 grandes mezaninos, que é uma área de um lounge, né? Relaxamento, e a outra área onde a Ju desenvolve os trabalhos espirituais dela. Por favor, pessoal, sejam bem-vindos. Então é tipo porta dos fundos, né? Pela porta dos fundos. Que é a área de serviço e a área onde o Thiago fala o serviço também, né, amor? Produção de pão de Pão de queijo, queijo, bastante coisa. né, Ali tem meu a amor? máquina que faz as coxinhas, salgadinhas, essas coisas, né? É industrial, hein? Sim. Bom, e chegando aqui, a gente vai ter a cozinha. Bom, pessoal, acabou de sair um pãozinho de queijo do forno, já, que o aí é Felipe bom. vai experimentar, né? E como a Ju falou no início, a casa foi construída em cima de uma ruína, né, meu amor? Então, tudo que foi possível de manter dessa parte, eu acredito que foi mantido. Foi mantido. Pera aí, rapidinho. Isso aqui é uma parede, tudo bem, aquela areira, né? Mas só que as paredes são grossas assim? Geralmente, quando a gente vai passear aqui na Irlanda, nessas ruínas, elas são remanejadas, né? Elas fazem um trabalho nas ruínas para poder receber visitação. A gente vai ver que tem as pedras antigas e tudo, mas sempre vai ter restaura, um pouquinho de restauração, massa, cimento. Para fazer a casa, nesse caso aqui, ele teve que fazer mais ou menos do mesmo modo. Ele manteve o mesmo formato que tinha antigamente. Por exemplo, essa parte da lareira, ela foi mantida. Esse portal aqui também, ele foi mantido, né? Seguindo realmente do jeito que era construído. Ó, gente, isso aqui
É o quê? 2 palmos praticamente, né? É bem largo. É bem legal. largo essa parte aqui. Como a casa realmente tem bastante coisa de pedra e madeira, o aquecimento tem que ser constante, né? O que ajuda na questão, por exemplo, da limpeza da área, porque com esse tanto de árvore, pego a lenha, trago para dentro e a gente vai queimando. O aquecimento dessa casa é o quê? É aquecimento a óleo. Né? Óleo? A óleo, sim. A gente compra o óleo querosene, né? Enche o tanque e aí eletricamente ele vai para os heaters, né? Com o sisteminha de água também, e aí faz o aquecimento. Agora aqui vamos para a sala, Bom, sala da casa. Isso, a Yes. gente tem a nossa mesa, né, meu amor? Onde a gente serve as refeições. Só para o pessoal ter um exemplo, há algumas semanas eu recebi a minha supervisora do Community Center aqui, e ela veio com a família para um jantar, né? E ela tinha interesse de comer, queria peixe e algum prato de peixe, então a gente fez para ela uma moqueca, né, uma família irlandesa, foram 5 pessoas, e eu fiz uma entrada com ostra e um caldinho de moqueca, e depois o prato, e também uma sobremesa simples, mas um creminho de cajá, por exemplo. Compra uma polpa de fruta, faz um creme, para tentar trazer para eles uma experiência brasileira, né? Brasileira. Ó, essa mesa aqui dá para fazer um podcast, hein? Tá. Grande. Os hóspedes, o pessoal dorme aqui também, né? Dorme. Sim, nós temos o quarto de Airbnb, né? Os hóspedes podem ficar aqui também? Sim, tem. Eles têm acesso a toda a casa. A gente já recebeu, por exemplo, um alemão, engenheiro, que veio fazer uma semana e não queria ficar em Dublin. Ele estava a trabalho e precisava fazer algumas reuniões, alguma coisa. Então a gente facilmente consegue oferecer o espaço também de trabalho e tudo. Ali em cima, ó, Felipe, você vê ali no canto também, essas madeiras, elas são madeiras que tem... Foi feito um teste de carbono, acredito que é assim que fala, aí para ver a idade das madeiras, então são muito antigas, né? Ele contou pra gente que ele fez muitas das coisas, essas portas que obviamente são ornamentais, mandada fazer, e as pedras também, tudo daqui do terreno mesmo, sabe? Muito legal a questão da madeira que a Juliana estava falando. Tem algumas na casa, com o teste de carbono, eles observaram que elas são de 2000 anos, né, Juliana? É muito antigo. Essa daqui, por exemplo, também. É a lareira só. Foi lareira, mas... É porque ela é bem usada, né? E foi também mantido uma originalidade. Do jeito que era. Né? Do jeito que era, claro, com algum trabalho de rusticidade, trazendo essa madeira aqui, por exemplo, mas ela foi também mantida no escopo original. Esse chapéu é seu aí? Esse chapéu veio lá de Belo Horizonte, numa lojinha bem especial, do lado do Mercado Central. E aqui que também, como vocês podem ver, tem muita planta, né? Que a gente gosta muito de planta, a gente já tinha as plantas de casa, de dentro de casa, são todas nossas mesmo, assim, né? A gente já veio com elas de outro lugar, porque a gente gosta muito de planta. Na nossa mudança, uma van foi só de vaso de planta, né, meu Deus? Vamos mostrar o quarto do Airbnb para o pessoal conhecer. O que vocês acham? Bora. Uai, tamo lá. Vamos. Olha, eu tava achando que a casa acabou por aqui, mas tem mais aqui. Aqui a gente tem um quarto, o quarto do casal. Olha, esse aqui é private, né, gente? Por favor, não Esse o hóspede não pode usar, não. Um banheirinho, né? Banheiro aí, ó. De quando é essa casa mesmo? Quando ela foi construída? A construção é de não, 20 anos. É, a construção é 98, uma coisa assim. Isso. Original, a primeira casa? Não. Não, eu quero saber a primeira. Ih, A primeira. gente não sei. tem ideia. A gente sabe que o nosso vizinho aqui de frente, essa grande área aqui em volta era da família dele, né? Então a gente sabe que são muitas gerações que ficam no mesmo terreno. Um caso curioso e rápido, eu salvei a vida de um homem irlandês perto de Galway. Ele estava sofrendo uma convulsão, né? E eu fiquei com ele 2 horas e meia fazendo processo de respiração, enfim, até a ambulância chegar. E a gente se tornou amigo, né? Mas a família dele mora na mesma área, na mesma região, há 11 gerações. Nossa. Então tem uma ruína, depois tem uma casa mais velha e a casa nova que eles moram. Não é muita história. Então, gente, eu falei isso aqui pra gente ver que, apesar da casa já ser bem antiga, ela tá renovada, Ela né, tá por renovada, dentro. Então, aqui é o Esse quarto. é o quarto do Airbnb. Isto. Então a gente tem uma cama de casal, né? 2 camas de solteiro, tem uma suíte também, com um chuveirinho elétrico, né? Um box bacana. E só não vai passar frio aqui. Não vai não. Tem heater, tem aquecimento e tem também acolhimento. Exatamente. Né, meu bem?
como também a gente está constantemente do lado de fora, no jardim, trabalhando, recebendo visitas, logicamente a gente tem que manter a questão da limpeza, né, num level para também atender aos hóspedes e manter o nosso super host no Airbnb. Então tem uma série de coisas que a gente tem que seguir. Para vocês entenderem, né? Aqui na Irlanda as coisas são bem rigorosas. Não é assim, aluguei uma casa aqui e vou fazer de Airbnb. Não, você tem que ter autorização, tem os seguros, né? Tem que fazer muita coisa, né? Principalmente para a questão do business. A gente fez, por exemplo, em 2025, algumas cerimônias, né, meu amor, e recebendo 25, 30 pessoas, né? E servindo alimentação, fazendo passeio no jardim, alocando os carros das pessoas. Então é todo um processo, com toda certeza, que tem que seguir à risca. Vou mostrar agora a parte lá de cima. Bora. Então vamos lá. Lá em cima é a nossa parte mais espiritualizada da coisa, né? Vamos dizer assim. Aqui no banheiro, o banheiro de cima foi tomado pelas nossas sementes. Lembra que a gente falou lá embaixo? Então, as mudinhas agora estão crescendo. Daqui a pouco nós vamos descer com elas para a horta, né? Aí aqui a gente tem esse espacinho aqui. É mais um lounge, né? Para sentar, para estar. E eu tenho aqui muito... Eu gosto muito, né? De muito oráculo, alguns tarôs também, que são coisas que eu trabalho com as mulheres para fazer essas conexões com ciclicidade. Eu gosto muito de trabalhar com arquétipos femininos, então a gente pega muita imagem de deusas, né? Enfim, e principalmente muitas fases do ano, da natureza, das estações, isso tudo para explorar em nós essa conexão com o ciclo da vida. Esse ambiente aqui num dia de sol deve ser muito bom, né? Porque deve iluminar tudo aqui. Muito. Fica bem quentinho, né? Muito clarinho. Aqui a gente trouxe lá de Montes Claros, da terra da Ju, Lampião, Maria Bonita, para fazer parte do nosso cantinho também. Nossas referências ancestrais e também, né? Aqui é onde eu, vamos dizer assim, trabalho, né? Geralmente muito aqui, porque aqui é onde eu faço as coisas que são online, né? Então, na atualidade, o meu foco principal é na Escola Mulher Sistêmica. É realmente uma escola de formação do feminino, para que nós mulheres possamos questionar, aprender e vivenciar o nosso papel de mulher do ponto de vista familiar, social e no ciclo todo, né? De uma forma mais consciente. Então, na atualidade, eu tenho muitos cursos, muitas formações que são online. E aí aqui eu tenho um aparato ali, né? Algumas coisas para poder fazer as imagens, os filmes, as aulas, né? No Hotmart, nessas coisas. Sim. E algumas sessões individuais ainda. Então, eu uso essa partezinha aqui. Olha, Boldo, eu também tenho o meu próprio podcast, tá? Tem um microfone aí. Eu tenho o podcast da Mulher Sistêmica também. Eu faço lá semanalmente também algum tema, assim, né? Aí, gente, segue lá, hein? Quem quiser por favor. Segue lá. Ter esse espaço aqui para receber é realmente muito único mesmo, né? Principalmente para a gente trabalhar na nossa língua. Gosto muito de erva, trabalho muito com erva, obviamente, por tudo que eu já falei, né? Então, a gente tem aqui coisa que só tem no Brasil mesmo, tipo cidreira brasileira, arruda. Aí a gente tem coisas que... Cavalinha, por exemplo, eu nunca imaginei, mas aqui no quintal tem cavalinha. Como é que é cavalinha em inglês? Horsetail. É? Horsetail. Aqui, ó. Eu coloco aqui. Essa aqui é bay leaf, o sabugueira elderberry. Olha, gente, então um espaço bem amplo aqui, bem legal também. É bom que eles aproveitaram, fizeram várias clarabóias aqui. Exatamente. É um lugar bem claro. É um espaço que a gente tenta se reunir diariamente, né? Para também conexão em família, oração, agradecimento. E, inclusive, vocês vão ver que tem umas pétalas, né, meu amor, de flores aí. A Ju vai contar para vocês por quê. Ontem a gente fez aqui um chá de bênçãos da mamãe e do bebê, né? Que lá no Brasil a gente chama de chá de bebê, chá de fraldas ou baby shower aqui, né? Então, é um ritual que traz mais significado para esse momento, principalmente para acolher muito a mãe, que está atravessando esse portal da maternidade, né? Então, ontem a gente fez, e aí tem essa parte com rosas, é algo muito lindo. É muito envolto à espiritualidade, a questões naturais, não tem assim, uma religião específica, mas tudo aqui é muito bem-vindo, né? A gente
conecta muito com essa questão da natureza, da ancestralidade. E aqui eu faço formações, né, a parte presencial delas, grupos, né, também com alguma coisa específica, como o caso da celebração. A gente já recebeu, por exemplo, pedido justamente de uma família, por exemplo, querer vir e passar com a gente o dia ou passar o final de semana, mas não só para se divertir, mas realmente para estar buscando um momento de descanso, mas um momento da família se conectar, de trazer um pouco de paz, de equilíbrio para os momentos em que eles estão vivendo. Né? Então tudo isso a gente consegue trocar e passar um pouquinho do que a gente aprende. E a gente também está sempre aprendendo, muito, né, meu amor? Sempre tentando melhorar e trazer esse carinho, né, esse cuidado e o amor para as atitudes do dia a dia mesmo, né? Muito legal, a casa muito ampla também, não só a parte externa. Então tem bastante coisa para ver e para fazer aqui, né, gente? E como é que vocês veem essa trajetória de vocês? Vocês saíram de Dublin, depois moraram também em Galway e estarem hoje aqui nessa casa. Como é que vocês veem essa mudança toda na vida de vocês aqui na Irlanda? Eu acho que foi uma sucessão de aprendizados que nos trouxeram para um momento que nós esperávamos e planejávamos muito, né? A gente viver do lado oposto do que a maioria das pessoas vivem, que é o lado oeste, né? E no interior, não exatamente em Galway, trouxe para a gente a possibilidade de viver muito o país, a verdade do país, né? Em alguns aspectos que é impossível viver em Dublin, e principalmente um aprendizado enquanto família. Eu costumo dizer que nós lá, reclusos lá, e eu sempre indo para Dublin, voltando, porque tudo isso que eu falei que eu faço aqui, eu tinha que alugar um lugar em Dublin para fazer, né? Então eu ficava muitos finais de semana fora de casa e tudo mais. Nos trouxe muita força como casal, como família, e de renovar propósito. Não é assim tão fácil, né, como talvez alguém possa imaginar, de estar aqui agora, né? Quanto casal, né, amor, em vários aspectos, e de realmente estar ali firme no propósito que tem. Então, o que eu percebo são sucessões assim de conquistas. Tem muito que a gente quer ainda para viver, para fazer, e de muita entrega, né? De muita conexão. Muita entrega, muita conexão. O aprendizado foi constante, né? Nessa questão da gente viver em equilíbrio nos dois, né? Como casal. A chave de ouro foi conseguir chegar aqui, mas vivendo em equilíbrio, vivendo em harmonia. É porque, assim, vocês podem imaginar, né? Um relacionamento de casal, ele já é desafiador por si. Imagina quando o casal, os dois ainda empreendem e precisam fazer isso, casar também, né, amor? A gente teve a questão, por exemplo, em Galway, que eu já tive o meu business lá, eu tive um food truck, eu fazia festivais, fazia mercados, street markets, com a Juliana indo para Dublin, com a babá ficando com a nossa filha. Então a gente teve um momento que a gente teve que parar completamente, pensar e falar, peraí, a gente tem que reestruturar porque a gente percebeu que cada um estava indo para um lado, né? A gente queria muitas coisas, mas cada um estava indo para um lado, então a gente não estava em família. Aí a gente, né, foi mais um período até que tudo ficou como está agora, né? Que a casa veio para abarcar a entrega de todos e a vida da família. E a Lili surgiu como aí nessa história? A Lili surgiu exatamente 9 meses depois que eu cheguei, né, amor? Foi. Depois que nós chegamos, a gente... Bom, eu já tava com 35, achava que já tava na hora da Lili vir, né, meu amor? E aí a gente fez por essa escolha, mesmo que a gente... Enfim, a gente ainda tava morando, né, na casa dos outros, né, amor? Foi um período desafiador, mas a gente achou que tava no momento dela vir. Sim. E aí ela chegou, nasceu em Dublin, né, minha lindeza? E você tá gostando de morar nessa casa grande aqui? Tô gostando, mas eu ia gostar melhor se eu morava na cidade. A gente falou pra ela que quando ela crescer, ela vai fazer as escolhas dela. Por hora são as escolhas do papai e da mamãe, né, meu amor? Mas ela gosta de gente, Gosta Lili? de receber seus amigos, não gosta? O Hunter Eggs foi muito legal, não foi? Olha, então, gente, eu queria agradecer a vocês por terem mostrado a casa de vocês aqui e o business também, né? Porque tudo isso tá envolvido juntos. E queria desejar muito sucesso aí, boa sorte na vida de vocês. Como é que faz para procurar vocês aqui? Então, o meu Instagram é juliana.mendes.gomes, que é exatamente o meu nome, né? E o Thiago vai falar o dele. A gente tem o Instagram da casa.
também, que é Woodland Song House. Sim. O meu Instagram é Thiago Pseolinda Bess, né? E o da casa, Woodland Song Retreat and Sanctuary. A gente tá no Instagram, né? E a gente tá no Airbnb também, na plataforma, né? Acá vocês conseguem encontrar quando vocês pesquisam as casas na Slieve, Blue Mountains, Clonashley, Seolish. Vocês vão conseguir encontrar. E se colocar o Woodland Song House, vai encontrar. E no YouTube eu tenho o canal que é da Juliana, Escola Mulher Sistêmica. Também tem como me encontrar por lá. Gente, então não esquece, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E também deixa o like aí e se inscreve aqui no Boulder. Aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu. Obrigado, galera. Oi, galera. Tchau.